Olá, estudantes da rede municipal, tudo bem? Que bom. Sou professora Rosana Nery, da rede municipal. Retomando o nosso estudo de história, hoje a gente vai trabalhar com renascimento e humanismo. Antes da gente ver um pouco o que é renascimento e humanismo, a gente vai relembrar um pouco o que nós trabalhamos foi as principais mudanças que aconteceram durante a Europa medieval. Sabemos que, durante o século XI, ocorreram diversas mudanças. Mudanças essas que foram na área rural, principalmente no campo, onde houve o aumento da produção agrícola. Também a gente viu que durante esse período aconteceram coisas boas e coisas ruins. Quais foram as coisas boas que aconteceram? Foram o avanço na tecnologia na época. Assim também as coisas ruins, segundo os historiadores, né? Naquela época durou em média de 1000 anos a Idade Medieval. Bem, retomando o nosso estudo renascimento e humanismo. O que quer dizer a palavra renascimento e humanismo? Renascimento, a palavra renascimento vem da palavra renascer. A palavra humanismo veio de humano. Então, o renascimento foi um movimento cultural que aconteceu durante, na Europa, no século XI, que este movimento, os quais os homens da época, eles tinham limite no seu desenvolvimento sociocultural. Bom, então sabemos que o Renascimento aconteceu na Itália, e aí diversos artistas tiveram a oportunidade de lançar suas obras de arte. Então, o Renascimento foi esse movimento intenso, intelectual, cultural, no século XV e XVI. Esse movimento incluiu o desenvolvimento artístico e literário e o aparecimento de novas visões políticas, ciência, moral e religiosa. Até a maneira de encarar o homem, o universo, foi transformado o aparecimento do humanismo, que foi o movimento dos intelectuais da época, os quais eles retomavam as obras das artes gregas. O Renascimento e o humanismo deram ao homem uma nova visão de mundo, que se chocava com a antiga visão do homem medieval. Então, desde o século XIII, com a reabertura, e o principal canal foi o Mar Mediterrâneo, de várias cidades italianas com o Oriente, aí intensificou, possibilitando importantes transformações, como a formação de uma camada burguesa. Então, a classe rica da época era considerada a classe principal, a burguesia. O comércio comandado pela burguesia promoveu um desenvolvimento urbano e, nesse sentido, foi responsável por um novo modelo de vida, com novas relações sociais. Dessa forma, a nova mentalidade da população urbana representava esse espírito dessas mudanças e possibilitava a produção do renascimento. Novamente, a gente vai retomar o significado da palavra renascimento. Movimento intelectual, cultural que aconteceu na idade nas cidades da Europa medieval. Bem, essas foram as principais das causas que nós vimos. Vieram as suas principais características deste movimento este rico que veio para quebrar os paradigmas da época. Quais foram essas principais características? O antropocentrismo. Os homens da época, para o homem deveria estar no centro de todas as atenções. Ou seja, o homem medieval era culturalmente subordinado à igreja. Até então, porque a única igreja que existia na época, segundo os estudiosos, as nossas pesquisas, as fontes de pesquisa, era a Igreja Católica. Bem, veio também o empirismo. Para os homens da época, que eram os renascentistas, a verdade era empírica, ou seja, fruto de uma experimentação, da observação aliada ao uso da razão. O ideal da universalidade. Para estas pessoas, podia conhecer tudo que lhe fosse apresentado. O ser humano ideal era aquele que conhecia todas as ciências e todas as artes.
O hedonismo representou o culto ao prazer, ou seja, a ideia que o homem pode produzir o belo, pode gerar uma obra apenas pelo prazer, que isso lhe dava ali proporcionar o curso da sua razão. Então, dessa forma, a partir deste movimento, do Renascimento, o homem ele teve a oportunidade de expor suas ideias, suas obras de artes. Veio a arte do Renascimento. Como nós já vimos até o momento, o homem teve a oportunidade, né, de estar expondo o uso da razão. O homem teve a oportunidade de lançar, né, em uma sociedade, enfim, o Renascimento de Vênus, uma das obras mais importantes do artista, foi Sandro Botticelli. Uma das principais características do movimento artístico foi desenvolvido nesse período, foi o resgate da cultura, da antiguidade clássica. Enfim, como se pode ver na imagem, essa era uma valorização da cultura grega e romana, que expressava também a retomada dos temas da mitologia grega. Então essa é a principal obra de arte. Eles tinham como um ponto fundamental as obras de artes gregas naquela época. Uma obra muito bonita, onde ele expressava a beleza da mulher. Eles trabalhavam muito o corpo. Enfim. Um outro artista da época, muito conhecido, que a gente vê muitas dessas obras de arte, foi o Leonardo da Vinci, um dos artistas mais completos do período. Ele destacou por seus estudos científicos sobre as mais variados assuntos. Foi pintor, escultor, cientista, engenheiro físico e etc. Ele conquistou o maior reconhecimento em suas obras artísticas do que em seus estudos científicos. Uma das principais de suas obras artísticas foi a Mona Lisa, uma linda mulher onde ele expressava a beleza externa da mulher. Esta é uma obra de arte de Leonardo da Vinci, como tem tantas outras obras de arte. Também teve um outro, Michelangelo, né? Ele foi pintor, arquiteto, destacou nas suas esculturas, suas principais criações. Também destacou, né, a pintura do teto da capela. Ele destacava suas obras artísticas no interior das capelas. Uma linda obra de arte também. Teve também Rafael Santos, ficou conhecido pela pintura de várias Madonas. Essa representação, que veio uma representação da Virgem Maria com o Menino Jesus. Suas obras apresentavam um estilo baseado na clareza das figuras. Apesar das suas criações, eram inspiradas temáticas religiosas. Rafael procurava sempre retratar o homem e explorava o mundo real. Esta é uma das suas obras de arte, o Menino Jesus. Bem, estudante, até o momento, né, a gente já viu um pouco do que é Renascimento e Humanismo. Só para retomar um pouco, relembrar, né, tudo que vimos até o momento. Então, o Renascimento foi um movimento, né, intelectual, cultural, que ele nasceu nas cidades italianas. Quem patrocinava estes artistas? Na época, não havia patrocinadores como nós temos hoje no mundo artístico. Então, aquelas pessoas não tinham condição, né, financeiramente para expor suas obras de arte. Então, as pessoas, a classe burguesa, entre outras, né, que tinham condição na época, destacavam como os mecenas. Estes eram os responsáveis pelo desenvolvimento das suas obras de artes. Aí veio a expansão do Renascimento. Como esse movimento artístico-cultural se expandiu mundialmente no mundo moderno. Este movimento, né, logo se difundiu por várias regiões da Europa. Entre eles estavam os pintores, escultores, arquitetos. Eles viajavam, né, para as diversas cidades, convidadas por reis, príncipes e demais autoridades da época. Em várias outras cidades italianas, principalmente Veneza, houve intensa atividade artística. Um das mais importantes pintores venezianos foi Tiziano, autor, entre outras obras, do Barco de Adriano. Bom, nos países, né, baixos,
financeiramente, também empregou a técnica da arte, veio se aperfeiçoando a pintura, com óleo, entre outros, com tons, cores reais da época. No final do século XV, o Renascimento havia alcançado o restante de toda a Europa Ocidental, com diferentes graus de intensidade em cada local. Bem, nós temos o nosso livro didático para alunos do 7º ano. Vocês podem retomar o livro de vocês. O nosso livro didático nós temos da página 64, onde inicia o que foi o Renascimento, onde dá toda uma definição, a caracterização, e se estende até a página 79. E aí vocês podem retomar o capítulo, fazer um estudo, aprofundar, ver os principais responsáveis pelo contexto do Renascimento. Até mais. Um beijo para a Rosana.